Você está cansado porque está lutando sozinho? Deixe Deus lutar por você. Você não chegou aqui por acaso. Deus quer falar com você. Sabe quando o corpo pesa, a mente não para e o coração vive em guerra? Quando parece que você está lutando todos os dias, tentando ser forte, tentando fazer tudo certo, mas dentro de você algo diz: não dá mais. Esse cansaço que você sente pode não ser só físico. Pode ser a alma gritando que está sobrecarregada, porque você está tentando vencer batalhas que não foram feitas para você lutar sozinho. Muita gente hoje vive cansada não porque tem trabalhado demais, mas porque tem lutado demais, sozinha, carregando culpas que já foram perdoadas por Deus, tentando resolver situações que só o céu pode mover, tentando mudar corações que só o Espírito Santo pode transformar, tentando forçar portas que só se abrem quando Deus gira a chave. Mas deixa eu te dizer algo do fundo do coração. Você não foi criado para guerrear sem descanso. Você foi criado para depender de Deus. Olha o que diz em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Quantas vezes você orou, chorou, jejuou, mas depois saiu da oração e continuou tentando resolver do seu jeito? Continuou preocupado, ansioso, acelerando o processo, cobrando pessoas, se cobrando? Isso não é fé, isso é desespero disfarçado de força. Fé de verdade é descansar. É confiar mesmo quando nada parece melhorar. É entregar e não tentar tomar de volta. Você não precisa ser o herói da sua história. Deus já é. Ele não te chamou para morrer na guerra. Ele te chamou para ver o milagre acontecer. Quantas madrugadas você tem passado acordado, sem conseguir dormir em paz, pensando em como resolver tudo, como sustentar sua casa, como superar essa perda, como segurar as pontas emocionalmente? Deus está vendo e Ele está te chamando hoje para um lugar de entrega total. Não é sobre parar de lutar, é sobre lutar da maneira certa, ajoelhado. Ajoelhar-se não é fraqueza, é sabedoria, é dizer: Pai, eu não consigo sozinho, mas eu confio que o Senhor pode. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se justificar o tempo todo, correr atrás de aprovação, lutar por reconhecimento. O céu já te conhece, o Pai já te chamou pelo nome. Ele te ama como você é, mesmo quando você se sente fraco. E sim, há momentos em que Ele permite o silêncio, mas até no silêncio Deus está trabalhando. Às vezes, Ele está apenas esperando você parar de correr, parar de lutar do seu jeito, para finalmente entregar a batalha nas mãos dEle. A vitória que você tanto espera não virá pela força do seu braço, mas pela direção que vem do Espírito. Lembre-se de Davi diante de Golias. Ele não venceu porque era forte. Ele venceu porque confiava em um Deus que era infinitamente maior que qualquer gigante. Você tem gigantes? Eu sei que tem. Pode ser uma dívida, uma crise no casamento, um diagnóstico médico, um sentimento de fracasso, uma solidão profunda. Mas nada disso é maior que o Deus que te guarda. Hoje, Deus te chama para descansar, para respirar, para dizer: Senhor, eu entrego, toma o controle, eu não quero mais lutar do meu jeito. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? A paz vai voltar, a leveza vai te visitar. As respostas vão vir, e não porque você forçou, mas porque você confiou. Não lute mais sozinho, deixe Deus lutar por você. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem sentado no seu quarto, com o olhar vazio, sentindo o peso de tudo o que está por fazer,
ou tudo o que já deu errado, e você se pergunta: será que algum dia eu vou conseguir sair disso? A resposta é sim, mas não pelas suas forças. Vai ser quando você deixar Deus conduzir. Muitas vezes, na tentativa de resolver tudo, você acabou perdendo a paz. Tentou ajudar todo mundo e se esqueceu de si mesmo. Quis manter tudo em pé, mas desabou por dentro. Você aprendeu a ser forte porque ninguém te ensinou a pedir ajuda. Mas Deus conhece seus limites, suas lágrimas escondidas e, principalmente, conhece a raiz da sua dor. Deus não quer só te livrar das consequências, Ele quer curar a origem. E isso começa quando você reconhece: eu não consigo sozinho. Olha o que Jesus disse em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa promessa não é um discurso bonito, é uma realidade para quem escolhe confiar de verdade. Mas você precisa decidir parar de lutar com as armas humanas, parar de correr em círculos, parar de forçar o que não está pronto. Entregar não é desistir, é entender que sozinho não dá. É como alguém tentando remar contra a correnteza com os braços já exaustos. A água vem, empurra e você insiste em remar. Mas quando você solta os remos e diz: Senhor, conduz, a direção muda. Você começa a ser levado pela correnteza do propósito e tudo começa a fazer sentido. Deus não quer te ver vencido pelo cansaço. Ele quer te ver descansando na confiança. Porque quando você descansa nele, ele age por você. A sua parte é confiar. A dele é fazer acontecer. Você se lembra de quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho? Atrás, Faraó e seu exército. Na frente, o mar. Era impossível fugir. Era impossível lutar. O povo começou a reclamar, a se desesperar. E Moisés ouviu o que muitos de nós precisamos ouvir hoje. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Deus abriu o mar. Preste atenção. Não foi a força do povo que abriu o mar. Foi a obediência à voz de Deus. Enquanto você estiver tentando controlar tudo, o mar não se abre. Mas quando você simplesmente marcha, mesmo sem entender, mesmo cansado, mesmo chorando, Deus age. Você quer um milagre? Então tire o peso das suas costas e coloque nas mãos dele. Diga agora em oração: Senhor, eu estou cansado, me ajuda, eu entrego, me guia. Fale com sinceridade. Ele ouve cada sussurro da sua alma. Ele não se assusta com sua fraqueza. Pelo contrário, é nela que o poder dele se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12, 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa se mostrar forte para Deus. Pode chorar, pode dizer que não aguenta mais, pode dizer que está ferido. O Pai entende, e mais do que isso, Ele vem te socorrer. Há uma paz que o mundo não pode dar e que só vem quando você se rende. Renda-se hoje. Você tem tentado resolver tudo com lógica, com cálculo, com esforço, com contatos, com pressão. Mas o que está travando sua vida não é falta de ação, é excesso de controle. Deus está dizendo: solta, deixa comigo, eu luto por você. Não é coincidência você estar ouvindo essa palavra. Deus te trouxe aqui para te lembrar que você não está só. Ele está do seu lado, mesmo que você não o veja. Ele está no meio da sua bagunça.
Ele está contigo na madrugada escura, na reunião difícil, no diagnóstico duro, no relacionamento em crise. Ele está, sempre esteve. E agora Ele está dizendo: filho, filha, descansa, eu te sustento. Você não vai cair, você não vai quebrar, você não vai perder, porque agora quem assume o controle é Deus. Você já percebeu como nos momentos mais difíceis da vida é quando mais nos cobramos para parecer bem? Tentamos manter a imagem de força, de estabilidade, como se admitir que estamos cansados fosse fraqueza. Mas há um tipo de força que só nasce da rendição. E é nessa rendição que Deus começa a agir. Você não precisa ser perfeito para ser ajudado. Não precisa estar forte para ser sustentado. Deus não exige uma apresentação de força. Ele espera sinceridade. E o que você não falou para ninguém, Deus já ouviu no silêncio do seu coração. Talvez você ache que ninguém entende o que está passando. E pode ser verdade. Ninguém conhece sua luta como você, mas Deus conhece mais, porque Ele vê o que você nem sabe explicar. Ele lê suas lágrimas como se fossem cartas. Ele entende seus suspiros como orações. E mesmo quando você não consegue mais orar, Ele intercede por você. Romanos 8:26 diz: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É profundo demais isso. Até o seu silêncio tem som no céu. Até a sua angústia vira clamor diante do trono de Deus. E talvez agora você esteja sentindo que tudo está travado. As portas não se abrem, as pessoas não te ouvem, os resultados não aparecem e você está cansado. Mas a pergunta que Deus faz a você hoje é: você me deixou lutar por você ou ainda está tentando carregar tudo sozinho? Não é fácil entregar. A gente quer ter controle, quer saber o próximo passo, quer garantir o resultado. Mas Deus te chama hoje para um novo nível de fé. Um lugar onde você caminha mesmo sem enxergar. Onde você crê mesmo sem sinais visíveis. Onde você adora mesmo, com o coração em pedaços. Esse lugar é sagrado, é o altar da confiança. E é ali que os milagres começam a acontecer. Quando você se ajoelha com o coração quebrado e diz: eu não entendo, Deus, mas eu confio. Quantas vezes você tentou forçar um recomeço e só se frustrou mais? Quantas vezes se decepcionou porque esperava algo de alguém e a pessoa te deixou ainda mais cansado? Deus está te libertando até disso, das expectativas humanas. Ele está te ensinando a esperar nele, não nos outros. A Bíblia conta que certa vez Josafá, rei de Judá, foi cercado por 3 exércitos inimigos. Ele não tinha como vencer aquela batalha com estratégia humana. Não havia saída. Mas sabe o que ele fez? Ele orou, e a resposta de Deus veio com poder. Nesta batalha, vocês não terão que lutar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. 2 Crônicas 20:17. Você entendeu? Deus disse: vocês não terão que lutar, porque aquela guerra não era deles, era do Senhor. E talvez hoje, essa guerra que você está tentando vencer com esforço próprio, com planejamento, com estresse, não é sua, é do Senhor. Você está lutando errado. Está tentando resolver o espiritual com força física.
está tentando mudar um cenário que só Deus pode transformar. Por isso, quanto mais você insiste, mais cansado você fica. Mas a partir de agora, as coisas vão mudar. Porque você está entregando, porque você está reconhecendo: Senhor, essa luta é tua, eu confio em ti. E Deus honra quem confia. Ele se levanta quando você se ajoelha. Ele age quando você para. Ele fala quando você silencia. E ele vence quando você deixa de lutar com as mãos e começa a lutar com o coração rendido. O cansaço vai embora quando o controle sai das suas mãos e vai para as mãos de Deus. Você não precisa dar conta de tudo, só precisa dar o primeiro passo: entregar. Acalma tua alma, deixa Deus cuidar de você. Ele não está longe, Ele está aí, bem perto. Tocando o seu coração, falando através dessa mensagem, preparando algo que os seus olhos ainda não conseguem ver. Mas vai chegar, vai acontecer, porque agora Deus assumiu o controle. Você já pensou que talvez o motivo de tudo estar tão pesado é porque você tentou carregar sozinho uma carga que era para ser dividida com Deus? Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando na verdade, por dentro estava desmoronando? Você colocou um sorriso no rosto, mas seu coração gritava. Você se vestiu para enfrentar mais um dia, mas por dentro queria apenas desaparecer. Isso não é exagero, isso é exaustão da alma. E Deus sabe. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não se afasta quando você está mal. Pelo contrário, é aí que Ele mais se aproxima. Mas tem uma coisa importante aqui. Ele só pode lutar por você quando você parar de lutar contra Ele. Sim, às vezes, nossa maior luta não é contra o problema. É contra o processo de confiar. Você quer resultados, mas Deus quer transformação. Você quer o milagre, Deus quer antes moldar seu interior. Porque o maior milagre não é externo, é interno. E sabe qual é a verdade que dói? Muitos de nós confiamos em Deus até a página 2. Enquanto tudo está sob nosso controle, dizemos que confiamos. Mas quando perdemos o controle, o desespero toma conta. E é aí que o céu nos convida a uma nova dimensão de fé. A fé que permanece mesmo sem garantias visíveis. Veja o exemplo de Abraão. Ele saiu da sua terra, da sua zona de conforto, sem saber para onde ia. Por quê? Porque ouviu uma voz e confiou. Isso é fé. Isso é descansar na certeza de que Deus sabe o caminho, mesmo quando você não vê o mapa. Você consegue descansar no meio do caos, consegue adorar mesmo sem resposta, consegue confiar mesmo sem entender. Se a resposta for não, então você ainda está tentando lutar sozinho. Mas se você disser hoje, Senhor, eu me rendo. Não quero mais lutar com minhas forças. Eu aceito teu plano, mesmo sem entender tudo. Algo vai começar a mudar. O peso começa a sair. A angústia começa a perder força. A ansiedade começa a dar lugar à paz. Porque onde há rendição, há libertação. Você não precisa mais correr tentando provar seu valor. Deus já te escolheu. Você não precisa gritar para ser ouvido. Deus já escuta seu coração. Você não precisa se esconder por vergonha de estar fraco. Deus já conhece sua fraqueza e é nela que Ele age com mais poder. E não pense que porque a luta tem sido longa, Deus se esqueceu. Às vezes, Ele permite a demora porque está construindo algo em você antes de entregar algo a você. Ele está fortalecendo a tua fé, lapidando tua resistência, curando teu interior. Porque a bênção que vem sem preparo vira peso. Mas a bênção que vem no tempo de Deus é leve, é fluida, é certa. Então não se cobre tanto,
Não tente sustentar o mundo com os seus ombros. Você tem um Pai, um Deus que te vê, que te sustenta, que te conhece melhor do que você mesmo. E Ele está dizendo agora com toda a doçura e autoridade: descansa, filho, descansa, filha. Eu estou aqui, eu vou lutar por você. Quando Deus assume a frente da batalha, o impossível se curva, o improvável se realiza, o inalcançável se aproxima. Mas para isso, você precisa fazer o que poucos conseguem: soltar o controle. Deixar de lado o plano perfeito, o raciocínio lógico, o medo do que pode dar errado e dizer: seja feita tua vontade, não a minha. Você não está perdendo o controle, você está entregando para o único que nunca perdeu. A jornada foi longa, as lágrimas, muitas, os medos constantes. E você olha para trás e nem acredita que conseguiu chegar até aqui, mas chegou. E sabe por quê? Porque mesmo sem perceber, Deus estava te carregando. Você pensou que era a sua força, mas foi a graça dele. Você achou que venceu por habilidade, mas foi a misericórdia dele. Você imaginou que resistiu por disciplina, mas foi o amor dele te sustentando o tempo todo. E hoje, ele te trouxe até aqui para dizer: agora você não precisa mais lutar sozinho. Eu assumo. Assumo essa dor que você não contou para ninguém. Assumo essa pressão que está esmagando sua mente. Assumo essa guerra silenciosa que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Deus está assumindo o controle da sua vida. E quando Ele assume, tudo muda. Você não vai mais caminhar com medo. Vai caminhar com paz, não vai mais viver se culpando, vai viver perdoado, não vai mais carregar esse peso, vai andar leve. A sua parte é confiar, a parte dele é realizar. Você já percebeu como, às vezes, tudo parece dar errado pouco antes de dar certo? É porque o inimigo sabe que há algo vindo do céu e tenta te enfraquecer nos últimos metros. Mas você não vai parar agora. Você chegou até aqui para ver o que olhos humanos não viram, para viver o que só a fé sustenta. A Bíblia diz em Isaías 40, 29 e 31: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a promessa para você hoje: renovo. Deus está renovando a sua mente, suas emoções. Ele está tirando o cansaço do seu coração e enchendo você de esperança nova. Porque há um novo tempo nascendo e você precisa estar pronto para viver esse novo. Mas só vive o novo quem abre mão do velho. O velho controle, a velha resistência, a velha forma de tentar resolver tudo sozinho. Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua entrega. Hoje, faça isso. Dobre seus joelhos onde você estiver. Não espere sentir vontade. Fé não é sobre vontade, é sobre decisão. Fale com Deus agora. Diga: Pai, eu não aguento mais lutar sozinho. Toma minha vida, minha mente, meu coração. Eu confio, eu entrego, eu espero por ti. E depois disso, descanse. Pare de correr atrás do que só o céu pode trazer. Deus já está movendo o invisível. Ele já está tocando corações, abrindo caminhos, liberando respostas. Você não precisa mais provar sua força. Você só precisa provar sua fé. E que fé é essa? A fé que diz: mesmo sem ver, eu creio. Mesmo cansado, eu continuo. Mesmo sem entender, eu me rendo. A fé que move o coração de Deus. Você está cansado porque está lutando sozinho. Mas a partir de hoje, Deus luta por você.